Olá, alunos do terceiro ano, como estão vocês? É sempre uma satisfação estar junto com vocês, ter esse nosso encontro com essas aulas, né? E aqui nós estamos, né, para mais uma aula, começando mais uma semana, e a nossa última semana do nivelamento, né? Para a gente terminar essa fase, né? Então, eu vou compartilhar com vocês a nossa tela da nossa aula, né, para a gente poder começar, então. Então, lembrando vocês, eu sou o professor Paulo, capitão PTTC, e sou integrante da equipe de língua portuguesa do terceiro ano. E a nossa aula, a previsão dela não é para o dia 22 de fevereiro, que é hoje, mas eu sei que muitos vão assistir ela depois disso. E eu lembro vocês, então, que aqueles que estão assistindo nesse horário, nesse dia previsto, logo depois da aula, ao final da aula, eu estarei no chat, né? Mesmo que eu entre um pouquinho antes, não vou interagir com vocês, esperar que vocês assistam a aula, e aí no final, quem tiver dúvida pode se manifestar, tá? Que é para a gente tentar solucionar a dúvida de vocês, ok? Vamos começar então. Eu vou começar essa aula mostrando para vocês uma frase que vocês já conhecem, uma propaganda da Caixa que todos nós já vimos em algum lugar, né? Não é novidade para nós. Então, tem essa propaganda da Caixa, né? Vem para a Caixa você também. Então, aí eu pergunto para vocês, existiria algum desvio gramatical nessa frase? Né? Nós não poderíamos dizer que a frase está errada, né? Porque a frase é perfeitamente gramatical, né? Qualquer um que lê entende perfeitamente. Né? Mas eu desafio vocês, né? Se você ainda não teve a oportunidade de analisar essa frase, né? Tem algo que nós poderíamos categorizar como um desvio da norma culta do português, né, do nosso idioma? Tem alguma coisa? Vocês percebem alguma coisa nessa frase? Não que esteja errado, não é isso, mas que atenta um pouco contra a nossa norma culta. Percebem? Bom, vamos analisar? Vem para a Caixa você também. Nessa frase, nós observamos que o tempo verbal dela, né, ela está no imperativo, né, parece presente indicativo, mas como nós observamos que o verbo vem antes, né, vem no começo da frase, ela tem uma conotação imperativa, né, vem para a Caixa você também. Até mesmo o ponto de exclamação também nos dá essa possibilidade, né, de interpretar, de checar que a frase está no imperativo, né? Bom, se está no imperativo, vamos conjugar o verbo vir no imperativo. Como seria? Vocês se lembram? Bom, se não se lembra, vamos lembrar do subjuntivo. Necessário que eu venha, que tu venhas, que você venha. Aí, com o imperativo, nós sabemos que tem alguma coisa a ver com o presente subjuntivo, exceto a segunda pessoa do singular, né? Vem tu, venha você. Perceberam? Bom, então, se o pronome que está sendo utilizado aí é você, o verbo correto no imperativo, digamos assim, o mais correto, o mais adequado gramaticalmente, seria venha para a Caixa você também, né? Porque você, ele, apesar de ser uma segunda pessoa discursiva, gramaticalmente ele é uma terceira pessoa, né? Porque usa todas as demais estruturas de terceira pessoa. Então, se fosse tu vem para a Caixa, tu também, né? Isso aí é correto, né? Não, pela norma culta. E se é você, venha. Vocês percebem essa questão? Observar do que nós estamos tratando aqui? Qual é a parte gramatical? Qual é o fenômeno gramatical que nós estamos tratando? Então, esse fenômeno gramatical é o tema da nossa aula, né? Então, nós estamos aqui com esse tema concordância verbal, ok? Bom, vamos adiante. O objetivo da nossa aula é recordar os aspectos gramaticais relacionados à concordância verbal. Recordar porque nós já somos conhecedores, né, e praticantes da concordância verbal. Né? Já temos uma boa bagagem de conhecimento a respeito desse tema. Então, nós só queremos recordar. E o nosso roteiro, vamos falar um pouquinho sobre a aula anterior. E no desenvolvimento, nós vamos lembrar o que é concordância verbal e vamos fazer um recorte, né? Nós não vamos estudar a concordância verbal de uma maneira geral e ampla como ela é. Nós vamos nos restringir
aos verbos ser, fazer e haver. Por quê? Porque é o tempo que nós temos, é o nosso PED, né, da DEPA, pede para o nosso nivelamento recordar essa concordância verbal desses 3 verbos, ok? Então, nosso roteiro é esse para as nossas próximas aulas, né? Estudar a concordância desses 3 verbos, ok? Então, na introdução, eu comento com vocês que nas aulas anteriores nós estudamos a crase, né? Falamos sobre o emprego da crase, também foi uma recordação, e agora nós entramos, então, nesse tema da concordância verbal, e eu espero que vocês aprendam e recordem o que vocês já sabem e, quem sabe, aprendam mais alguma coisa, ok? É o que nós esperamos. Vamos lá, então. A concordância verbal, o que vem a ser quando nós falamos, usamos esse termo? A concordância verbal é algo que ocorre, um fenômeno que ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o seu sujeito. Veremos que nem sempre é com o sujeito, mas normalmente o verbo concorda com o sujeito, né? Então, essa é a concordância verbal que nós falamos, a concordância verbal do verbo com o seu sujeito, ou outros casos que nós possamos conhecer. Exemplos: ele gostava daquele seu jeito carinhoso de ser, e eles gostavam daquele seu jeito carinhoso de ser. Então, nós vemos que o sujeito aqui é a terceira pessoa do singular, ele gostava, terceira pessoa do plural, eles gostavam. Então, aqui nós temos uma concordância verbal do verbo com o seu sujeito. Isso é concordância verbal, ok? Vamos adiante? Vamos tratar, então, da concordância verbal com o verbo ser. Em primeiro lugar, vamos começar com ele. O verbo ser, um verbo que tem as suas características próprias, né? É um verbo irregular, nós sabemos, né? Irregular porque ele modifica o seu radical e a sua terminação, né? Diferenciando daqueles verbos que mantêm o radical e mantêm a sua terminação nas conjugações de uma forma padrão. O verbo ser é irregular, né? Não se aplica a essa forma, ok? Bom, em relação ao verbo ser, quando o verbo ser, quando em predicados nominais o sujeito for representado por um dos pronomes tudo, nada, isto, isso, aquilo, os verbos ser, e também o verbo parecer, que não é o nosso caso, mas ele também age assim, o verbo ser concordará com o predicativo. Veja só, então já é o primeiro caso de que o verbo não concorda com o sujeito, e sim com o predicativo, né? Então, quando é em predicados nominais, vejam só, esses pronomes. Exemplo: tudo são flores. Olha só, o sujeito da oração é o pronome, tudo. Está representado, o sujeito está representado com o pronome, mas o verbo está no plural, concordando, então, com o predicativo e não com o sujeito. Então, percebem a variância do verbo ser nesses casos? Outro exemplo: aquilo parecem ilusões. Como naquilo parece ilusões? Não. Nesses casos específicos, nós precisamos atentar para essa regra gramatical. Vocês observam que não é tão simples assim? A gente fica com vontade de conjugar aquilo parece, né? Parece ilusões, mas não, concorda com o predicativo, ok? Então, esse é o primeiro caso que envolve o verbo ser, né? Tudo, nada, isso, aquilo, o verbo vai concordar com o predicativo. Vamos para frente? 2. O verbo ser, ele concordará com o predicativo quando o sujeito for os pronomes interrogativos, quem ou que. Então, nós temos mais um caso em que o predicativo é que vai reger o verbo, né? Então, vejamos, exemplo: que são os buracos negros? Esse sujeito da oração é um pronome interrogativo que, mas então o verbo ser está concordando não com o sujeito que, mas com o complemento, né? Observe outro exemplo: quem foram os escolhidos? Como esse pronome interrogativo ele é invariável, né? Vai estar sempre nessa forma, tanto para o singular como para o plural, diferente do espanhol. No espanhol, curiosamente, esse pronome interrogativo ele tem variação para o plural, mas no português não. Quem foram os escolhidos?
Então, não é quem foi, e sim quem foram, porque são os escolhidos, né? Poderia ser no singular, quem foi o escolhido, né? Então veja a flexão do verbo de acordo com o predicativo, ok? Vamos adiante? 3. Em indicações de horas, datas, tempo, distância, a concordância será com a expressão numérica que indica esses efeitos, né? Então vejamos, são 9 horas. Então, se nós temos uma expressão indicando horas, então é o numeral é 9, 9 é plural, o verbo ser vai concordar com a expressão numérica, são 9 horas. Já é 1 da madrugada, a expressão numérica, estamos falando de um horário, a expressão numérica, 1 é singular, então já é 1 da madrugada, ok? Então isso vale também para as datas e para o tempo e distância, ok? Vamos adiante? 4. Referindo-se ao dia do mês, o verbo ser admite 2 tipos de construção. Vejamos os 2 tipos. Eu posso dizer que hoje é dia 22 de fevereiro. Aqui, no caso, a concordância do verbo ser está com a palavra dia, né? Apesar de que nós estamos falando de uma data, mas nós colocamos o dia que joga a expressão para o singular e fala do dia de hoje, 22 de fevereiro, né? Então, o verbo fica no singular. Mas veja esse caso. Hoje são 22 de fevereiro. Se nós omitirmos esse substantivo dia, a frase passa a ter uma conotação de dias decorridos do mês de fevereiro. Seria como dizer, hoje são decorridos 22 dias do mês de fevereiro. Então, hoje são 22 de fevereiro. Singular, se nós colocamos dia, plural, se nós não colocamos a expressão dia. Okay? Vamos mais? Sim, quando o sujeito ou o predicativo de oração for pronome pessoal, um dos dois, a concordância se dará com o pronome. Vejam só. Aqui, o presidente sou eu. Então, vejam, nós temos um pronome pessoal, né, eu, a concordância se deu com o pronome. Aqui o presidente sou eu, e não aqui o presidente é eu. Não fica estranho? O presidente é eu, o presidente sujeito, eu complemento, né? Mas nesse caso ele concorda com o pronome. Mas veja uma observação: se o sujeito e o predicativo também forem pronomes, a concordância será com o que aparece primeiro, considerando o sujeito da oração. Nós temos que olhar para o sujeito da oração, mas, se possível, concordar com o primeiro. Exemplo: eu não sou você. Nós estamos concordando com o primeiro, e o primeiro realmente é o sujeito da oração, né? Na ordem canônica. Né? Eu sou ou eu não sou você. Okay? Então, veja que a concordância está. Né? Aqui no primeiro exemplo, aqui o presidente sou eu, concordou com o último, que é o pronome. Aqui concordou com o primeiro, que é pronome, né? E não com o segundo. Okay? Visto esse caso, vamos avançar mais um pouquinho. 6. Se o sujeito for pessoa, a concordância nunca se fará com o predicativo. Uma regrinha fácil de guardar. Se o sujeito da oração é uma pessoa, o verbo ser nunca vai concordar com o predicativo da oração, mas sim com o sujeito, que é pessoa. Exemplo: o menino era as esperanças da família. O menino é singular, é pessoa, é o sujeito, né? Então, nós concordamos o verbo ser com ele, não com as esperanças. O menino era, e não o menino são as esperanças. Né? Então, vejam que é uma questão passível de equívoco. Né? Se nós colocássemos o menino são as esperanças da família, até seria uma frase gramatical, haveria gramaticalidade nessa frase, né? Mas pela norma culta, pelas regras da norma culta, não. Nós temos essa regra a cumprir, ok? Ok, beleza. Então vamos mais um pouquinho. Nas locuções, é pouco, é muito,
mais de, é mais de, é menos de, junto a especificações de preço, peso, quantidade, distância, etc., o verbo fica no singular. Então, veja só, se nós temos essas locuções bem conhecidas por nós, né? É pouco, é muito, é mais de, é menos de, o verbo vai ficar no singular, quando estiver se referindo a especificações de preço, peso, quantidade e distância. Exemplos? 150 é pouco para nós. Gente, 150 é mais de um, é plural, né? Mas não, nós queremos dizer a quantidade de 150 é pouco. Então, é essa expressão, é pouco, pouco, que está fazendo com que o verbo permaneça no singular. Nós poderíamos querer colocar 150 são, né? Que é o sujeito da oração, mas nós temos essa questão. Por isso, nós estamos tratando do verbo ser especificamente, né? Que tem essas variâncias. Né? Veja outro exemplo. 100 metros é muito para quem não é atleta. Veja só, 100 metros, plural, né? Mas nós temos a expressão é muito, então é muito o verbo para ficar no singular, ok? Muito bem. Vamos adiante. Nas expressões do tipo se preciso, ser necessário, ser bom, o verbo e o adjetivo podem ficar invariáveis no singular ou concordar com o sujeito proposto. Então, veja só, aqui nós temos um caso facultativo, nós podemos escolher. Então, vejam o exemplo. É necessário aqueles materiais. É necessário aqueles materiais para o nosso trabalho, por exemplo. Então, é necessário aqueles também, está correto, mas nós podemos também colocar, são necessários aqueles materiais. Né? Então, nós temos essas duas possibilidades, apenas tendo cuidado de o necessário flexionar de acordo com o verbo. Ok? Feito, gente. Então, é isso. Nós podemos agora praticar um pouquinho. Vamos praticar juntos? Vamos ver se a gente captou bem essas regras. Preencha as lacunas com o verbo ser na forma é ou são, singular ou plural. Primeiro, aquilo é ou são sonhos distantes? O que nós colocamos? Lembra da primeira linha? Ah, isso, aquilo, isto. O que nós fazemos? Nós concordamos o verbo é com o sujeito? Não, com o complemento. Então, ok, vocês acertaram, aquilo são sonhos distantes, porque nesse caso, né, se fosse pessoa, não concordaria com o sujeito. Mas no caso desses pronomes, nós colocamos o verbo concordando com o complemento. Vamos embora, já é ou são 11 horas? Lembram? Quando se trata de horas, né? O que vocês colocariam? Exatamente, nós temos então a expressão de horas na frase, nós concordamos o verbo com a quantidade de horas. Se fosse 1 hora, seria, agora já é 1 hora, né? Mas o verbo concorda com o numeral. Né? 5 quilos de carne é ou são muito para o churrasco? 5 quilos de carne é um plural, né? Aí vocês se lembram de é muito ou é pouco, né? Aí o verbo, como é que fica, então? Exatamente, o verbo fica no singular, né? É muito. Então, 5 quilos de carne, apesar de ser plural, é muito para o churrasco. Aquele bebê é ou são as alegrias da família? Aquele bebê concorda com quem o verbo? Né? Com o bebê ou com as alegrias? Isso, vocês acertaram. Como aquele bebê é pessoa, lembra da regrinha? Quando o sujeito é pessoa, o verbo ser nunca vai concordar com o complemento e sim com o sujeito. Então, aquele bebê é, como vocês intuíram. Né? Minha tia é ou são várias coisas. Mãe, irmã, tia, etc. Então, nós temos aí o quê? Isso, né? O mesmo caso. A minha tia é uma pessoa, então o verbo concorda com ela. A minha tia é várias coisas. Mãe, irmã, tia, etc. Ok? Então é isso, assim nós aplicamos a regrinha, mas acho que nós temos mais um aqui, deixa eu ver.
Bom, esses dois últimos aqui, então, do meu bebê, daquele bebê e da minha tia, foi o tópico 6 que nós estudamos. Se o sujeito for pessoa, a concordância nunca se fará com o predicativo, sempre com o sujeito. Ok? Vejamos mais uma questão de concurso, né, da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, no concurso para a ALERJ caiu essa questão. Quanto ao emprego do verbo ser, a concordância está correta em. Bom, se a concordância está correta em, só tem uma correta, né? As outras são falsas, né? 4 falsas e uma correta. Né? Vejamos, letra A, já é 3 horas. O que vocês acham? Eu também acho que está equivocado, né? Porque se fosse uma, seria já 1 hora, mas como são 3 horas, concorda com o numeral, né? Já são 3 horas. Então, essa não é a correta para nós. Né? Letra B, 10 mil reais é bastante. Lembra da expressão? É muito, é pouco, é bastante. Ah, então é isso mesmo. Parece que está correta essa, né? 10 mil reais não são bastante. 10 mil reais é bastante, porque o verbo aqui concorda com a expressão bastante, né? Com o termo bastante. Então deve ser essa correta, mas vamos olhar as outras? A letra C. Hoje é 21 do mês. Hoje são, né? Se fosse hoje é dia 21, aí seria dia 21, né? Mas quando não tem a expressão dia, né? Então, hoje são 21, então essa também está equivocada, de acordo com o que nós estudamos, né? Então, por enquanto, ficamos com a B, né? Letra B. Vamos para D? 10 pontos são mais que o necessário. Ah, lembra-se? Ser necessário, ser bastante, né? Ser pouco, ser muito, né? O que nós estudamos? Que fica no singular. Né? Então, 10 pontos é mais que o necessário, apesar do verbo estar, dos pontos estar no plural, no verbo vai concordar com o necessário. Né? É mais que, né? E a expressão mais que também. Né? Então, o correto seria 10 pontos é mais que o necessário. Né? Então, se está errado, nós ficamos com a letra B por enquanto. Né? Vamos ver, foi a última. 2 metros são menos do que preciso. São ou é? Menos que. Ah, nós lembramos a última regrinha que nós vimos, menos que, mais que, nós deixamos no singular. Né? 2 metros é menos do que preciso, seria o correto. Então, dessa forma, pelas regrinhas que nós estudamos, né? É apenas a B, nós podemos categorizar como sendo a correta, ok? Então, a letra B, 10 mil reais é bastante, ok? Bom, gente, assim nós vencemos essa primeira etapa, né? Tratamos do verbo ser, e na próxima aula nós avançamos para o verbo haver e o verbo fazer, e para concluir o nosso objetivo de estudar os verbos ser, fazer e haver, ok? Então, eu desejo para vocês um bom estudo. Aí nós paramos com a nossa aula aqui, vencemos o nosso objetivo. Desejo para vocês boa semana, bom estudo. Aí foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção e um bom dia para vocês.